De Alexandre Garcia, falando de Alexandre Garcia, o nosso convidado de hoje, amigo íntimo do Alexandre Garcia, doutor José Altino Machado, senhor José Altino Machado, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Eros. Boa noite para você, sucesso sempre. Tenho ouvido falar muito na repercussão do seu programa. Você Espero tá de parabéns, que não seja mal. Seja bem-vindo, muito bom receber o senhor aqui, senhor José Altino. Muito obrigado mesmo. O senhor falou ainda há pouco que o senhor é amigo do Alexandre Garcia. Tem 40 anos só. 40 anos de amizade. 40 anos, ele... O que eu tenho de idade, o senhor tem de amizade com ele. Ele ia para a Amazônia, ficava comigo lá no garimpo, lá dentro do garimpo, fez uma série de matérias. Na época ele era repórter da Manchete, Adolfo Bloch. E aí a amizade ficou muito consolidada, né? Isso é bom. E eu devo a ele esse mal que eu tive aí há coisa de um mês atrás, eu devo a ele até a expressão e a mensagem enviada me desejando recuperação rápida. O senhor disse que ele fez um vídeo, inclusive esse vídeo está aí com a produção. Eu queria que a produção colocasse daqui a pouquinho. O senhor teve Covid, pegou Covid, conseguiu se curar com a graça de Deus? Foi bem. Eu dei muita sorte, né? Eu saí daqui já não passando muito bem. E eu, sem modéstia nenhuma, eu dirijo muito bem. Eu tenho hábito de estrada, muito hábito de estrada, e principalmente à noite. E a posição de dirigir para mim é de conforto. Eu me sinto confortável. Então eu não sinto se eu estou doente ou não. Eu preciso parar e descer do carro para perceber. E eu só fui perceber chegando em Araxá. Eu falei, eu não estou bem, tem alguma coisa errada. E pensei em passar mal. Foram 2 dias no hotel em Caldas Novas, passando mal, aí a febre começou a chegar a 39, 40, aí minha filha internou. E foi Deus que nos levou a Goiânia. Um hospital maravilhoso, o Orion, do Grupo Einstein lá de São Paulo. E dei muita sorte. Fui muito bem tratado, muito bem recebido por todo mundo, com uma seriedade fora do comum. Um corpo clínico e médico formidável, formidável. E aprendi muito sobre Covid, viu, velho? Muito sobre Covid. Fiz questão de saber por que morre tanta gente, por que a desgraça ficou tão grande. Fiz questão de procurar saber. Que bom que o senhor fez questão de procurar saber, mas antes do senhor falar o que o senhor aprendeu com o Covid, eu queria que o senhor falasse pra gente, precisou tomar cloroquina, hidroxicloroquina? Não, os médicos lá têm um outro conceito de tratamento. A hidroxicloroquina, eles só dão no estado mais avançado. Eu cheguei no 8º dia, então eu fui tratado com amoxicilina, com corticoide, com essas coisas, e muito anticoagulante. E como pegou mais no princípio, eu dei muita sorte que não precisou. Eu até tive uma discussão engraçada com o médico, eu estava com minha filha, e aí a respiração começou a ficar muito difícil. Eu fui e briguei com ele, falei, o senhor não me entuba, o senhor está escutando? Só que eu não falei baixo, como estou falando aqui, o senhor não me entuba, o senhor está escutando, o senhor não vai me entubar. Aí falei, não tira minha filha de perto de mim não, que se eu ficar pior, eu vou querer fazer um testamento verbal com ela aqui. Aí ele falou assim, não tem problema não, antes de entubar o senhor, eu vou dar meu diploma médico para o senhor assinar nele, viu? Aí eu relaxei e realmente passei a resposta que ele deu, suavizou as relações entre eu e o médico e o corpo clínico, e foi muito bom, mas dei muita sorte, fui bem tratado. O engraçado disso é, se na época que o senhor adentrou o hospital, deu entrada no hospital, alguém tivesse dito para o senhor, fica tranquilo, seu Zé Altino, o senhor vai passar por isso e lá na frente a gente vai dar gargalhada dessa história. O senhor tinha batido na pessoa. E hoje estamos nós aqui dando gargalhada dessa situação. É uma doença ruim, viu? Ela é ruim que ela pega principalmente o seu emocional, pega seu temperamento, ela te deixa num processo irritado, irritadiço, que você nem imagina. É ruim. É a primeira coisa que ela corta. Você não quer conversa, você não quer socializar, é uma coisa difícil. E eu aprendi uma coisa importante com os médicos de lá. O erro do país foi não investir no teste. Porque todos os médicos falaram isso comigo, já tinha um grande erro nosso, das prefeituras, do país, foi não investir no teste. Porque se pega logo no princípio, em vez de mandar para casa, acha um jeito de ter a resposta dos testes em menos de 24 horas, a doença não é tão importante assim. Mas a maioria dos serviços públicos faz o teste e manda o cidadão para casa. Não, vou para casa. Aí o teste vai sair daqui 4 dias, 5 dias.
Aí o infectado já está indo longe, está comprometendo o pulmão. Eu cheguei a ficar com quase 50% do pulmão comprometido. E eu fui achar ruim, porque eu cheguei bem nervoso no hospital e falei com ele, minha filha me traz quase 1h da manhã para internar, podia ter vindo amanhã. Ele falou, não, amanhã o senhor já ia para o respirador. O senhor chegou na hora exata. Aí você vê que realmente faltou foi conhecimento da doença para investir no teste. Identifica rapidamente se é coronavírus, se não é, e começa a tratar. Não manda para casa sem conversar, não. E graças a Deus o país agora está se adiantando nisso, está evoluindo e os testes estão saindo mais rapidamente. Por isso mesmo é que está morrendo menos gente. A letalidade está alcançando agora só 1,5%, quase 2%. Mas graças a Deus a doença está ficando controlada. Agora é um mal terrível. Certo. O senhor disse que aprendeu por que se morre tanta gente. Mas antes que o senhor fale para a gente sobre isso, eu queria que o senhor respondesse o seguinte. O senhor tocou num ponto que eu venho tocando aqui desde que começamos o programa. O senhor disse que se tivesse se preocupado com os testes ao invés de mandar as pessoas para casa. O senhor viu a entrevista do prefeito André, que vai estar aqui na próxima semana, com a graça de Deus. Esperamos recebê-lo aqui na próxima semana. Mas o senhor viu na entrevista dele ele dizendo que recebeu mais ou menos 35 milhões para combate ao Covid, dos quais mais de 30 milhões ainda estão na conta da prefeitura. E de repente, os doentes de Covid estão sendo tratados no hospital municipal. A gente sabe que o hospital municipal, somente com os doentes em estado grave, já está ficando superlotado ao ponto de necessitar usar a rede particular de saúde. Aí, de repente, não teria como suportar os suspeitos de Covid dentro do hospital. O senhor acha que foi a escolha certa do Estado não fazer um hospital de campanha na região do leste de Minas Gerais? Deixa eu te perguntar uma coisa, o prefeito afirmou que recebeu 35 milhões e que 30 ainda estão na conta. Afirmou ele. Se tivesse metido pau nos 30, nos testes, não tinha morrido tanta gente. Exatamente o que eu falei aqui semana passada. O dinheiro veio para ser gasto com a população, com a coletividade e com a doença. Ele disse com essas palavras. Não é para ficar na conta. Para ficar na conta para quê? Exatamente. Ele disse, abre aspas, nós recebemos 35 milhões, gastamos mais ou menos 5 milhões e tem um pouco mais de 30 milhões na conta, aguardando alguns projetos que estão sendo elaborados para combate ao Covid. Isso aí não tem muito sentido, ele deve ter se enganado nas afirmações. Mas é a verdade. Que não é possível. O dinheiro veio com a finalidade de se combater uma doença, não foi para ser economizado, não, porque o governo não está economizando. Esse dinheiro que o governo tem posto aí, que o Bolsonaro tem colocado de renda para cada brasileiro aí carente, ele está voltando e fazendo a economia se firmar. Foi a ideia mais inteligente que o governo teve, que o Bolsonaro teve com esse governo, foi essa bolsinha que ele está dando para a população. Porque aí a gente pensa que isso, ele está dando, não, ele não está dando, ele está botando o dinheiro para circular. Ele está investindo, essa que é a verdade. Quer dizer, todos ganham com isso aí. E a forma que ele achou de segurar a economia popular. E está segura. Tanto assim que o Brasil não está nessas crises, vai ser um dos primeiros países do mundo a sair da crise. Em todas as oportunidades que eu tive aqui no programa, eu sempre falei, se é para o dinheiro ficar no caixa, que fique no caixa do governo federal, que aí num determinado momento manda o dinheiro para alguém que de fato vai utilizar. Manda para quem precisa. Lugar de dinheiro público ficar guardado é no governo federal. Se veio para o município, é para ser utilizado e para ser bem utilizado. Aí de repente o governador Valadares é uma das cidades de Minas Gerais que mais tem índice de morte, com maior índice de morte proporcional. Tem uma coisa engraçada, meu velho, quando surgiu esse problema, que fecha o comércio, fecha tudo, e todo mundo dizia, vai perder o emprego, vai perder isso, vai ser um desemprego. Todo mundo achou que os pobres iam formar uma horda e sair saqueando o comércio, saqueando o supermercado, saqueando essa coisa. E o que se viu foi o contrário, foram os políticos saqueando os pobres. Isso é que se assistiu nesse país. Infelizmente. Quer dizer, só deu ladrão na brincadeira. É governador, é secretário, é não sei quem, é não sei quem, para tudo que é canto, só viu escândalo um atrás do outro. E os pobres ordeiramente cuidando das suas famílias. Isso foi impressionante de se perceber no país. Até os desempregados ordeiramente cuidando da sua família, das suas coisas. E os políticos, essa falta de vergonha grande, não estou referindo aos políticos daqui, estou me referindo no geral. Não teve um estado que não soltou um escândalo, até o Rio de Janeiro, então exagerou. Quer dizer, então não dá para entender que pandemia é essa que serviu só para enriquecer político, né?
Ficou sem graça. O mais estranho disso tudo é que nesses meses de pandemia não se estão roubando dinheiro, estão roubando vidas. A vida dos outros. Estão roubando a vida das pessoas, o direito das pessoas de lutarem por suas vidas. Eu vejo, como eu sempre cito aqui exemplos de periquito. Eu sempre cito exemplos de periquito. Periquito tinha um sistema de saúde que muita gente reclamava antes da pandemia. Durante a pandemia, todos os dias tem 3 médicos no posto de saúde. Desde que começou o ano, todos os dias tem 3 médicos no posto de saúde. Ah, é ano eleitoral, beleza, mas é o momento em que mais se precisa de médico em posto de saúde, é em tempos de pandemia. Desde que começou a pandemia, eu parei de brigar por rua asfaltada, eu parei de brigar por buraco, eu parei de brigar por obras na cidade e comecei a brigar por um sistema de saúde que de fato funcione. Por um sistema de saúde que preste aquele primeiro atendimento com qualidade para que a pessoa tenha uma melhor chance de chegar no hospital com vida. É porque se você trata rapidamente o infectado, você vê o seguinte, eu fui obrigado lá em Goiânia a manter minha família toda nos hotéis perto. Nós estávamos todos juntos. Nós estávamos em 2 carros, mas estavam todos juntos. Então, os próprios médicos recomendaram, o time não deixa a família ir embora. Porque se tiver algum infectado, ele já entra aqui, no hospital. E você fica preocupado com isso, né? Então, ficou lá eu no hospital, com a filha do lado, e a família toda hospedada em volta dali, com essa preocupação. Então, se a preocupação principal do administrador público, do gestor, seja municipal, seja da saúde, for com aquele infectado para evitar, tratá-lo depressa, é evidente que ele vai infectar menos gente em volta dele. Exato. Isso é uma coisa evidente. Você trata depressa o infectado, você identifica rapidamente se ele está com a doença, com Covid, você vai cortar a possibilidade de ele ficar infectando os outros. Exato. E isso é que tinha que ser sido feito. Identificar rapidamente esse teste. E nesse caso, parece que em Valadares, os samaritanos aí saiu na frente. Eles ficaram mais rápidos nos testes dele. Não sei se com a rapidez que foi necessária no princípio. Mas Valadares até que deu uma certa sorte em relação a isso. Eu participei de uma entrevista coletiva com o governador Romeu Zema, aqui em Governador Valadares, e eu questionei exatamente sobre o hospital de campanha, sobre a necessidade que, de fato, a gente vendo o tamanho da população que é atendida no sistema de saúde de Valadares, que são mais de 700 mil pessoas, a gente entende que se tivesse um local para direcionar o possível contaminado ou a pessoa que está com suspeita de Covid, direcionar essa pessoa para uma área de quarentena, para um hospital de quarentena no caso, para após a confirmação colocar essa pessoa numa área de contaminados ou a negação manda para casa, talvez a gente teria evitado muito, diminuído muito o número de contaminados. E ele disse, a resposta que ele deu foi que não iria montar um hospital de campanha para que as pessoas ficassem hospedadas fora de casa, para que as pessoas fossem dormir fora de casa. Roberto, eu vou dizer uma coisa. Até para você conquistar uma mulher bonita é uma questão de oportunidade, não é? Exatamente. É uma questão de oportunidade. Pô, nosso, aquele hospital regional inacabado ali, perdeu a oportunidade de conseguir do governo federal, que você tem 30 milhões sobrando no banco, o orçamento para termo daquilo ali estava em 40, 50, hoje deve estar um pouco mais. Mas nós perdemos a oportunidade de reunir todos esses municípios numa pressão para o governo, para transformá-lo não em hospital de campanha, mas um hospital de verdade para atender o coronavírus em princípio. Pelo menos ele ficava pronto. O legado que ficaria. Ele ficava pronto e você colocava a doença num lugar mais afastado até da cidade. Exato. E diferentemente de estar colado numa pediatria, estar colado numa policlínica, tem outros tipos de doença na cidade, tem outros tipos de problema. Você não pode misturar uma coisa com a outra. Porque, graças a Deus, eu talvez tenha saído bem dessa doença, porque eu não tinha outra doença para ter um efeito colateral instalado. Mas quem frequenta o hospital está procurando um problema de saúde, que não é coronavírus só. Exatamente. Quer dizer, perdemos uma grande oportunidade de pegar esse dinheiro e acabar aquele hospital ali. Quer dizer, perdemos a oportunidade de pressionar o governo do Estado, perdeu essa oportunidade, inclusive eu convidei, vamos ao governo federal, tem lá o ministro de Saúde hoje, interino, que está efetivo no cargo lá, que é o general Pozuelo, receberia o pessoal aqui para acabar aquilo ali, em nome de todos os municípios aqui, que é o destino
de atendimento daquele hospital. E é uma causa que todos os municípios abraçariam, ninguém, né? nem tocou no assunto. Pois é. Mas ele estaria pronto, atendendo todo mundo. Então não precisa do hospital de campanha, falou, não quero de campanha, não acaba que ele está lá, tá bom. Aí pôs só o Covid lá, que o resto vai funcionar por si só. Perdeu essa oportunidade da mulher bonita para Valadares. É exatamente o que a gente cobra aqui, um lugar paralelo para se atender os doentes de Covid. Exatamente isso. Mas falando sobre o que o senhor aprendeu com a contaminação que o senhor teve, graças a Deus se salvou, falando sobre isso, por que se morre tanta gente de Covid no Brasil hoje em dia? A gente sabe que morre, a gente sabe que pessoas estão sendo contaminadas, pessoas estão morrendo, mas acreditamos que não tem tanta gente assim morrendo de Covid. Por que se morre tanta gente de Covid no país hoje? O Covid, lamentavelmente, também virou uma doença política, né? Se discute muito, até desde o nascedouro da doença lá na China, se discute muito, que realmente é uma doença inventada pelo homem, é uma doença transmitida por quê? O que foi que criou esse vírus dessa maneira? Isso tudo se discute politicamente e até comercialmente, porque é incrível, sai da China e de repente a China aparece com tudo de bom, com respirador, com não sei o quê, quer dizer, é uma política econômica também envolveu o assunto. De repente todo mundo corre para fazer uma vacina, porque a vacina vai vender aos milhões e bilhões, que o imaginado é que se vacine todos os seres humanos da Terra. Então é um troço de bilhões para serem vacinados e bilhões para serem recebidos. Quer dizer, então virou uma questão econômica de grande porte. E ao mesmo tempo aqui no Brasil virou uma questão política de bom porte. Para a rede de televisão está aí contrariando um presidente eleito, que não interessa se é bom ou se é ruim, ele foi um presidente eleito majoritariamente pelos brasileiros, é presidente de tudo que é brasileiro. Ele não tem escolha para de lá, para o lado de cá. Ele é o presidente eleito e foi legitimamente eleito. Então tem que ser atendido para isso. Mas virou uma guerra. Tem prazer em mostrar o número de doenças. Tem prazer de fazer minuto de silêncio para mostrar quantos estão morrendo. E não publicam os avanços que o nosso país está tendo para controlar a doença, para fazer o controle da doença. Quer dizer, é mórbido a coisa. A coisa se tornou mórbida e sendo usada politicamente o tempo todo, massivamente. Quer dizer, e mais, o governo federal tem bancado enterro de muita gente aí, tem uma verba para pagar enterro de quem morre de Covid. Então todo mundo vai economizar dinheiro, bota que morreu de Covid, aumenta o número, vem mais dinheiro para o poder gestor municipal ou estadual, e com isso o governo federal vai pagar mais. Então eu prefiro matar todo mundo de Covid, por quê? Você tem um acidente de carro, aí você morre lá no volante do carro, você vai lá, olha, ó, ele estava com Covid também, né? E isso tem acontecido muito pelo Brasil. O problema disso, de fato, é que aterroriza a população, fica todo mundo trancado dentro de casa, com medo de trabalhar e morrer de Covid, porque de fato tem muita gente morrendo. Eu mesmo conheço pessoas na minha cidade que vieram a óbito por Covid, porém, pessoas que já tinham problemas de saúde e que, quando contaminadas, se complicou e vieram a óbito. Os meus pêsames, mais uma vez, a essas famílias, a todas as pessoas do país inteiro que perderam seus entes, mas se não fosse essa politização da doença, talvez hoje nós estaríamos num patamar muito melhor. Eu gostaria de até usar seu programa para deixar um conselho para as famílias. Olhem por seus filhos. Essa falta de sociabilização que está acontecendo com as crianças está muito grande. As crianças estão ficando isoladas. Criança não foi feita para ficar dentro de casa, longe dos coleguinhas da escola. A escola não é só um aprendizado, é um início de socialização das crianças. E a criança começa a ficar isolada, começa a ficar irritada, começa a ficar nervosa, começa a ficar cheia de problemas. Há uns meses e pouco atrás, eu tive a facilidade, 2 meses, eu vim de helicóptero de Brasília para Belo Horizonte. E o helicóptero sempre voando baixinho, passando mais devagar em cima da cidade. Coisa incrível, eu não via crianças na rua. Não tinha criança jogando bola, não tinha criança andando, não tinha criança saindo para ver um helicóptero daquele tamanho passando em cima da cidade. Quer dizer, isto é ruim, porque perde a parte social. Eu mesmo tenho um filho de 15 anos, que deve estar me escrevendo, deve ter saído do quarto dele para me ver lá na televisão. Porque ele acostumou, ele acorda de manhã, liga o computador, assiste a aula dele, volta para dormir, sacana talvez, e fica ali. Ele não quer, falei, cadê seus amigos? Sumiu todo mundo? Ah, não, pai, agora, quer dizer,
vai acostumando a ficar sozinho. Eu confesso para o senhor e para os nossos espectadores que no começo eu fiquei com esse medo e a gente se trancou sim. Por causa da mídia. Eu tenho um amigo, por causa do excesso de informação. O Elton Braga, que está lá na fazenda dele, ele não chega na porteira do curral. Só que hoje eu tenho orgulho de falar que o meu filho fica mais tempo na rua brincando do que dentro de casa.